Boa tarde, são 13 horas e 50 minutos em Brasília. Estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião extraordinária daqui a pouco às 2h30 da tarde. Os senadores vão deliberar sobre os pedidos de criação de CPI para investigar a Petrobras. A base de apoio ao governo pede uma CPI mais ampla, incluindo o metrô de São Paulo e o Porto de Suape, em Pernambuco. Mas a oposição quer uma investigação exclusiva sobre a estatal. Os questionamentos sobre qual CPI deve prevalecer foram apresentados ao plenário e encaminhados à CCJ, contrariando os oposicionistas, que ameaçaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a criação da CPI. Eu não reconheço a legitimidade da CCJ para discutir e para decidir esse assunto. Eu considero que, uma vez atendidos os requisitos constitucionais para a instalação de uma CPI, o número mínimo de assinaturas, objeto determinado e o tempo certo de investigação, o presidente do Senado tem o dever de mandar instalá-la. Nosso entendimento é de que é necessário que se faça a investigação sobre a Petrobras, mas precisamos investigar outras coisas que envolvem dinheiro público federal e que também, no nosso entendimento, precisam de apreciação do Senado Federal. Quando eu decidi, eu fiz questão de ofício, ouvi a Comissão de Constituição e Justiça, anunciei que nós ouviríamos o plenário e, quem sabe, será muito bom ouvir também o Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma questão nova, inédita e precisa ser resolvida definitivamente. E a Comissão de Constituição e Justiça fez uma audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição que trata do Estatuto do Servidor do Judiciário. A proposta, já aprovada pela Câmara, abre a possibilidade de criação de um regime jurídico único para os servidores do Judiciário. De acordo com a PEC, o STF terá prazo de 360 dias para enviar ao Congresso um projeto de lei complementar criando o Estatuto do Servidor do Judiciário. Servidores do Judiciário Federal e Estadual têm posições diferentes com relação à proposta. O que se busca com a PEC 59, com o Estatuto Nacional, é justamente unificar cargos, funções, combater precarização do trabalho por meio da terceirização. Então, o que se busca não é fragmentar a categoria, é unificar a categoria com foco na eficiência. Não trará a segurança que os servidores estaduais querem, vai ferir a autonomia dos estados e vai tirar os servidores federais do regime jurídico único, a Lei 812. A PEC 59 tem que ser arquivada. O relator não é nada mais do que o mediador das partes. E eu já tive relatórios, já relatei matérias dificílimas aqui no Senado Federal e nem sempre a gente consegue o equilíbrio, o entendimento entre as partes interessadas. Nós vamos fazer o possível, mas essa matéria que nós estamos relatando. Uma sessão solene realizada hoje no plenário do Senado celebrou os 25 anos do Superior Tribunal de Justiça. Criado pela Constituição Federal de 88 e instalado no ano seguinte, o STJ é a corte responsável por uniformizar a lei federal no país e última instância da justiça brasileira para causas não relacionadas diretamente à Constituição. Os ministros do tribunal também julgam os crimes comuns praticados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e pelos desembargadores de tribunais de justiça, conselheiros dos tribunais de contas estaduais e membros dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje projeto que pretende incluir computadores e livros em todas as unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Outra proposta aprovada prevê que empresas contratadas pelos governos federal, estaduais e municipais disponibilizem informações na internet sobre obras e serviços públicos. O projeto aprovado prevê que empresas contratadas pela Lei de Licitações em valores superiores a R$15 mil disponibilizem em seus sites informações detalhadas sobre a execução do contrato, como cronograma, evolução de etapas e tabela de pagamentos. Isso faz com que a sociedade brasileira ganhe transparência
na execução e possibilidade de fiscalização. Na prática, é um avanço extraordinário. Você tem de uma cidade pequena que precisa da quadra, precisa da creche, você saber como anda, né, a execução da creche através da internet. Também foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto de lei que inclui 20 livros e computador com acesso à banda larga nas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje um computador é igual que o fogão, é igual que a geladeira. Uma casa só, o prédio, funcionava algum tempo atrás, agora mais não. Então, por que não colocar financiado, hein? Quem vai morar na casa, vai pagar a casa, paga também o computador. Mas que haja uma regra de que esse computador vai chegar lá em condições favoráveis de financiamento, como? A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle vai realizar audiência pública para discutir a regulamentação do Marco Civil da Internet. O projeto tramita em caráter de urgência a pedido da Presidência da República e será analisado também em mais 2 comissões do Senado, Ciência e Tecnologia e Constituição e Justiça. A intenção das 3 comissões é de fazer 3 audiências públicas conjuntas. Nós estamos tratando de uma matéria absolutamente nova. E a essência da essência é a absoluta liberdade no uso da rede mundial de computadores. Mas pondo responsabilidade, garantindo também direito do cidadão que se sinta agredido e protegendo o usuário, inclusive das empresas que ganham dinheiro com o uso da internet. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um projeto que restringe abusos na aplicação da substituição tributária. O mecanismo de arrecadação de impostos tem trazido prejuízos às micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional. A matéria agora segue para o plenário. Pela substituição tributária, o pequeno empresário paga o ICMS devido não só por ele, mas por toda a cadeia produtiva, ou seja, da fabricação até a venda. E mais, o recolhimento é feito de maneira antecipada. Com isso, a alíquota do imposto acaba sendo a mesma aplicada às médias e grandes empresas, anulando os benefícios conquistados por quem aderiu ao regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. Mas o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos freia os abusos na aplicação do mecanismo da substituição tributária. A iniciativa deve beneficiar quase 1 milhão de pequenos negócios. Com a nossa proposta, nós reduzimos o grupo de setores que estão hoje submetidos a esse regime, o que significa dizer que um grande número de empresas deixam agora de ser alcançadas por esse instrumento que tem sido tão penalizador dos pequenos negócios. A Comissão de Educação aprovou hoje, entre outros projetos, o que institui a residência pedagógica para professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Após a graduação, os profissionais deverão cursar mais 1.600 horas, metade dedicada ao magistério. A residência será remunerada e o valor da bolsa ainda será decidido. Nós estávamos muito preocupados com os profissionais que se formavam em pedagogia e sem o menor treinamento já iam para uma sala de aula. Eles encontravam muitas dificuldades, até porque as adversidades no campo são muito maiores do que quando você é um aprendiz sentado num banco escolar. Essas horas que ele vai se dedicar, ele é remunerado sim, porque ele está fazendo um estágio antes de entrar em sala de aula. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária de hoje. Uma boa tarde, até amanhã.